anunciamos a chegada da excelentíssima senhora ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Convidamos ao palco os dois vice-presidentes do IBD Civil, Paulo Lobo, por gentileza, e Ana Carla Matos. Para apresentar o tema liberdade, direitos fundamentais nas questões existenciais como temas nas repercussões gerais do STF, convido a excelentíssima senhora ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, por gentileza. Para fazer a apresentação deste painel, convidamos o senhor vice-presidente do IBD Civil, Paulo Lobo. Bom dia a todos. A apresentação se inicia com o que, para mim, é o maior título, que é de uma amizade de longa data com a ministra Carmen Lúcia, não só nos nossos encontros acadêmicos, mas depois de uma atuação muito forte no Conselho Federal da OAB, especialmente quando eu presidia a Comissão de Ensino Jurídico e ela atuava na Comissão de Estudos Constitucionais, e depois nos reencontramos, ela ministra do Supremo, eu conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e, portanto, com muita satisfação, prazer, que faço a apresentação da ministra Carmen Lúcia, por delegação do presidente Gustavo Tepedino, e juntamente com a vice-presidente Ana Carla Matos. A ministra, de todos nós conhecidos, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal. Ela possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. E, antes de ser ministra, como sabemos, uma consagrada autora no âmbito do direito administrativo e do direito público em geral. Ministra Carmen Lúcia, palavra toda sua, esperamos com ansiedade e excelente expectativa suas palavras. Sim? Bom dia a todos. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento ao Instituto Brasileiro de Direito Civil, por essa oportunidade que me oferecem para que eu pudesse estar aqui hoje. Queria dizer agradecer a todos os organizadores desse evento. Vou fazer isso na pessoa do professor Gustavo Tepedino, agradecendo aos senhores vice-presidentes, a doutora Ana Carla, e o meu queridíssimo amigo, Paulo Lobo, com quem, como ele já disse, tenho uma longa, graças a Deus, amizade que muito me honra. E quero dizer que me sinto particularmente honrada de estar nessa cidade que nos acolhe com uma brasilidade de que nós tanto gostamos e precisamos cada vez mais enfatizar, que é esta fortaleza, que a gente vem com o gosto da beleza da cidade, mas, principalmente, do contato com
os cearenses que aqui estão. Particularmente, tenho grandes amigos aqui, e, por isso, queria cumprimentar também a Universidade de Fortaleza, cuja reitora aqui está presente, e vou fazer um agradecimento especial e um cumprimento especial, querendo que cada um dos senhores aqui presentes se sinta individualmente cumprimentado por mim, na pessoa da minha queridíssima amiga, a desembargadora Iracema, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, e que tão bem representa o que nós queremos cada vez mais para as relações entre as pessoas no mundo e, de uma forma especial, para o Brasil, que é o jeito afetuoso de um abraço brasileiro que nos dão os cearenses e que a desembargadora Iracema tanto tem demonstrado no Conselho Nacional de Justiça agora, de uma forma especial, em que a qualquer tentativa de alguém divergir e ir para além da divergência, entra em campo a conselheira Iracema para dizer, não, isso não é nada, isso vai passar. Olha aqui uma castanha. A Iracema distribui castanhas em plena sessão do Conselho Nacional de Justiça para impedir a continuidade de assuntos que não sejam muito agradáveis, pelo menos no trato. Eu estou achando que, se a gente distribuísse mais castanhas daqui pelo Brasil afora, vai que a gente resolveu os problemas. Porque é uma coisa bacana. A Iracema descobriu isso. 2 conselheiros e o professor Paulo Lobo já esteve no conselho e sabe disso. Volta e meia alguém levanta o tom de voz. Hoje, no Brasil, levantar o tom de voz não é uma coisa nem que a gente se lembre, porque não é muito comum, mas dos tempos que a gente se lembrava. E a desembargadora Iracema, na mesma hora, ela oferece castanhas, vai passando a castanha, e a pessoa acabou o assunto. Na verdade, ela acaba o assunto, não acaba a divergência. Mas é uma boa saída, talvez, nesse momento, de distribuir castanhas pelo Brasil. As castanhas são castanhas do Brasil e, enfim, com pouco e não vai ver, o nosso problema é fome, como dizia o Fábio Conder Comparato. Dá alguma coisa que a pessoa esquece o problema principal. Enfim, eu me sinto particularmente honrada e lamento ter vindo para falar e voltar para o aeroporto, porque realmente tenho um enorme gosto por esta cidade de Fortaleza. Queria fazer as minhas observações no tema que me foi posto em 3 itens. Queria introduzir um pouco algumas ponderações ou algumas observações sobre uma mudança que talvez sobre as quais nós todos tenhamos que refletir, sobre questão de direito, tempo e espaço, para chegar às orientações que temos e a forma de raciocinar sobre o direito público, direito privado, mas, principalmente, para centralizar o núcleo dessas observações, que é a liberdade, os direitos fundamentais, na existência digna e para a existência digna, e como o Supremo Tribunal Federal vem lidando com esses temas, num momento de dificuldades, eu digo, não do Brasil, mas da forma de pensar o direito no mundo, com as perspectivas para o futuro. Então, queria começar com essas observações, falar um pouco da liberdade e dos direitos fundamentais no Supremo, e como é que as questões em si submetidas a teses a partir de reconhecimento de repercussão geral, ou até de decisões, hoje em controle abstrato, para as quais também nós temos feito teses, a fim de evitar qualquer tipo de obscuridade ou de indagações que quebrem a segurança jurídica, para, ao final, fazer as observações finais. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, chamar a atenção nesse sentido de atentar aqui. Acho que nas grandes mudanças, enormes mudanças pelas quais passamos no mundo, nós talvez tenhamos que partir das ideias de tempo e espaço. Esta mudança faz com que a gente tenha uma visão de vida, uma compreensão de mundo e uma forma de viver as nossas experiências com os outros muito diferentes, e eu fico vendo que muitas críticas que são dirigidas
não apenas ao Supremo, ao Poder Judiciário, mas às instituições jurídicas de uma forma geral, ou ao sistema de justiça, se devem aqui sequer atribuir ou dar uma resposta velha a uma questão nova. E, muitas vezes, se pretende resolver uma questão nova com uma resposta velha, inclusive para nós do direito, inclusive nas nossas faculdades, o que, evidentemente, não vai chegar a um bom resultado para o que se pretende com o direito. Eu sou de um tempo, de outro tempo, eu digo, em outra encarnação, até os 20 anos, a gente tem uma encarnação, depois a gente reencarna um pouco, em que as coisas eram mais devagar, as relações humanas eram mais devagar. Parece que o tempo era outro. A ideia de tempo tem tudo a ver com o direito. Quer você aplique o instituto da prescrição, quer você pense na dinâmica do direito. A gente estuda no primeiro ano de direito, o direito no tempo e no espaço devidamente entendido. Digo devidamente entendido, porque, vou fazer um parêntese só, porque eu acho, Paulo, que a pessoa mais criativa do mundo é o estudante de direito, e o brasileiro nem se fala. Pergunte o que você quiser numa prova, o estudante responde. A natureza jurídica do pólen, ele responde. Eu até sempre falo que o estudante cola, né? E eu faço o que posso nas provas individuais para, de uma vez, quando a gente é novo, fala assim, a prova é sem consulta, é individual. Agora eu falo, aos 60 anos é assim, é proibido colar, se eu pegar, eu zero a prova, entendeu? Pronto, resolvido. O contrato fica mais fácil. Claro que eu sou traída, é assim, namorado trai, aluno trai, todo mundo. Mas eu sempre digo assim, não me deixe saber, que esse é que é o problema. E eu tive e agora eu falo até assim, se você tiver qualquer deficiência auditiva, não colhe, porque a sua criatividade não tem deficiência. E eu já tive aluno que respondeu em prova para mim assim, sistema de freios e contrapeso. Eu dizia, o sistema de check and balance, professor de Direito Constitucional. E o menino escuta freios e contrapesos. Ele escutou freios e contratempos. Ele escreveu 8 laudas sobre o sistema de freios e contratempos no Brasil. Que o Brasil não tem muitos freios, contratempos desde o descobrimento. Quando Pedro Álvares Cabral ia, não sei o quê, e aí a gente tem que se acostumar e tal. E eu tive um colega nosso, você conhece bem, que contava que é professor de teoria filosofia do direito, e que perguntou sobre a lei no espaço, por isso que eu chamo a atenção. O menino falou, não, eu sou a favor da lei do espaço. Bom, eu acho que o professor não estava perguntando se ele era a favor ou contra. Explique a lei no espaço. Não, o homem está chegando à Lua, a outros planetas, tem que levar a lei para o espaço, quiçá a outras galáxias. Eu hoje guardo essas provas, eu tenho umas 2 caixas de prova que eu falo assim, perguntou o estudante de direito, ponha 5 advogados, 5 estudantes de direito numa sala, ele muda o mundo. Muda o mundo, porque é uma capacidade enorme de criatividade, é verdade. Então, só para situar, não, estamos falando de espaço mesmo, espaço físico aqui. Então, o tempo tem importância para o direito e a ideia de tempo mudou, embora nós estejamos trabalhando com a mesma ideia de tempo de antes. Isto muda no dia a dia, isto muda no direito. Essa semana nós tivemos, anteontem, uma discussão sobre um processo que tinha tido só no Supremo 7 recursos. Então, o ministro relator disse, olha, no 7º recurso é melhor a gente resolver isso de uma vez. Sim, atropela-se o processo, é que o processo não leva em consideração o tempo. E eu dizia, o cidadão não entende que o tempo do direito não é o tempo da vida dele. Agora, nós é que temos que entender o cidadão. O direito existe para o ser humano, é o ser humano para o direito. Nós é que temos que repensar esse tempo. Na hora em que você não tem paciência para escutar, para ver um filme, começa a zapear na televisão, você pede a ele que passe página por página de um processo, ainda que eletrônico, e que espere que daqui a 15 dias vai ouvir a parte contrária.
é difícil realmente, porque a ideia de tempo mudou. Quer dizer, eu fico vendo exatamente isso. Eu acho que o jovem hoje tem mais dificuldade de ler um livro pela pressa de tudo, pela rapidez de tudo, pela transitoriedade de tudo. E aí nós, do direito, temos que saber qual é a importância dos dados da vida e ter tempo para as coisas que vale a pena, para a liberdade, para a dignidade, enfim, para o outro. O que é o humano para o qual é preciso ter tempo? Mas a ideia de tempo mudou. Quer dizer, tinha-se notícia de alguma coisa que tinha acontecido há um mês atrás em outro país. Hoje você está almoçando e vê uma carnificina na televisão e disse, em tempo real. O tempo não era irreal, mas esta sincronia faz com que a gente tenha uma outra visão de mundo, uma outra vivência no mundo, e nós não estávamos preparados para isso, psicologicamente, emocionalmente e até socialmente. Também mudou a ideia de espaço, que fez com que o direito mudasse, e mudasse muito. Quer dizer, até um tempo atrás, e não muito tempo atrás, na humanidade, eu cansei de ouvir ainda, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que se passa no quarto é problema dos dois. Não. Pode ter algo que seja particular numa praça pública. Por exemplo, você está conversando no celular com seu pai, essa é uma conversa particular. O espaço é público, o direito, não, sobre a lei incide. E posso ter o contrário. Se a mulher for ameaçada, lesada no seu quarto, isto é espaço público no qual o Estado acaba ingressando. Então, as ideias de tempo e espaço mudaram. A ideia do que é público, o que é privado, o que é estatal, o que o Estado pode fazer e onde ele pode ir, mudaram. Tudo isso para dizer que é a partir dessa perspectiva de dados muito diferenciados que nós temos que pensar o direito e compreender a aplicação do direito no mundo contemporâneo. Acho. Essa é a minha compreensão dos fenômenos, no sentido de fazer com que o direito cumpra a sua finalidade de atender aos princípios fundamentais que fazem com que a pessoa possa viver melhor e ter condições de ser feliz. E de ser feliz nesse sentido, de ter alegrias, as horinhas de alegria que a gente possa ter, e é para isso que o direito existe, para nos dar condições para isso. E, portanto, o direito se baseia fundamentalmente, e o direito constitucional em específico, mas o direito, tem como polo central a liberdade. A liberdade que faz com que nós tenhamos condições de viver segundo a vocação de cada um. Ser livre para pensar e poder experimentar, fazer da sua experiência de vida a realização dessa sua vocação. E isso se espraia nas relações públicas, na relação Estado-cidadão e nas relações particulares. Hoje a gente fala dos efeitos horizontais dos direitos fundamentais, porque eu posso sofrer preconceito e chamar o Estado para me dar uma resposta sobre aquela lesão ou ameaça, mas também posso entrar num prédio particular de um amigo e sofrer preconceito porque lá só homens podem entrar no elevador. E, portanto, eu tenho um preconceito, uma discriminação praticada contra mim por um outro cidadão numa relação de condomínio. Por isso é que muda integralmente o que a gente vinha pensando e a gente volta à centralidade daquilo que é fundamental para o ser humano. Nós estamos completando 30 anos de vigência dessa Constituição, dia 5 agora se completaram, da Constituição Brasileira de 1988, que mudou o constitucionalismo brasileiro, que mudou a eficácia jurídica do direito brasileiro, que mudou, principalmente, a eficácia social do direito brasileiro. Digo isso porque, como disse o Ulisses Guimarães na tarde de 5 de outubro de 88,
A Constituição da República, daquele dia 5 de outubro, promulgada naquele dia, começa pelo homem, como disse Ulisses. Começa pela cidadania, porque ela é voltada para a cidadania. Sempre as constituições anteriores cuidavam do Estado, das instituições estatais, da estrutura do Estado. E depois, no final, se cuidavam dos direitos fundamentais das pessoas. Essa Constituição muda a topografia das normas para começar pelo ser humano. No título 1 dos princípios fundamentais, nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Já teria posto o ser humano no centro de todas as instituições, mas vai além. Tem como princípios a dignidade humana. A dignidade humana é o princípio mais importante do direito constitucional brasileiro, do direito contemporâneo, do direito brasileiro, do direito que se aplica hoje em qualquer ramo do direito. Por isso é que, quando se critica tanto essa Constituição por ter constitucionalizado matérias que antes estavam apenas no Código Civil ou na consolidação das leis do trabalho, etc., eu digo, porque a centralidade da dignidade humana passou a fazer com que nós atentemos mais e mais a que tudo se interprete, se aplica rigorosamente a partir e com esta força deste princípio da dignidade humana. Neste mesmo artigo 1º, nós temos ainda o princípio da cidadania como fundamento da República, o pluralismo, a que nós devemos necessariamente atender, quer na relação com o Estado, quer na relação de respeito com o outro. Essa é a base da nossa coexistência ou da nossa convivência com os outros. Mas, mais do que isso, o direito andou ao ponto de isto que está no artigo 1º precisar de ser interpretado ao afirmar que o fundamento da República é o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós tivemos que julgar em 2011 ou 2011, a questão da interrupção da gravidez do feto anencefálico. E a grande discussão era exatamente essa. A mulher é livre, sim, mas o feto não tem vida e, portanto, é a dignidade da pessoa. E quem se contrapunha dizia, feto não é pessoa por determinação hoje, por exemplo, da identificação dos próprios tratados internacionais e de convenções como do genoma. Então, não há nenhuma dificuldade nisso. É que nós andamos. E a interpretação que a própria Constituição nos impõe é que o núcleo fundamental para o qual se interpretam todas as formas de liberdade e manifestação da liberdade é o da dignidade humana. É do humano, ainda que não seja pessoa. Exemplo disso é que a própria Constituição nos impõe o dever, a nós cidadãos, além do Estado, de observarmos e garantirmos um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Ora, quem ainda não nasceu não é pessoa, mas a humanidade nos impõe o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, de 30 anos atrás, quando foi promulgado esse texto, para o andar da humanidade nestes 30 anos, nós passamos a não ter de respeitar quem é pessoa e não mais o conceito que havia antes de nascer com vida. Não precisa nem de cogitar do nascimento. Haverá uma geração depois da minha, e esta geração tem em mim um devedor de obrigações constitucionalmente estabelecidos, o de preservar tudo que seja necessário para a sua dignidade e para o exercício de suas liberdades. E, para a dignidade, evidentemente, eu preciso de dispor de um meio ambiente, de uma sociedade que preserve, que não destrua a própria humanidade, o que nela se contém. Por isso mesmo, é que o direito andou muito nesses 30 anos, alterou a forma que nos impõe de pensar o direito e de pôr no centro
a dignidade humana como forma de respeito às liberdades. E aí eu vou falar nas liberdades no plural. Também queria ainda nesse item, uma vez que o tema que me foi posto é liberdade, que hoje eu me preocupo em interpretar a Constituição não apenas na liberdade, no direito à liberdade, como nas formas de manifestação preservadas pela Constituição, asseguradas de uma forma plena pela Constituição, como um exercício de algo que já estratificou-se no acervo de bens jurídicos que eu tenho garantido. O exercício da liberdade impõe o respeito a formas institucionais e sociais de se garantir a libertação. Quem tem condições de exercer a sua liberdade, aqui nessa sala temos todos nós, não podemos desconhecer que há brasileiros que não têm ainda condições, porque não se libertaram de ausência das mesmas condições que nós temos. E, por isso, para que eu tenha garantido o princípio da liberdade como princípio magno e os consectários como da igualdade, eu preciso da dinâmica da liberdade, que é a libertação, que é um movimento humano permanente. Eu sempre acho que nós vivemos para nos libertarmos, primeiro de nós mesmos e depois das condições adversas. A vida humana é isso, um permanente treino e exercício para nos libertarmos e cada vez ampliarmos mais o nosso espectro de humanidade e de possibilidades de realizações. E isso tem uma diferença grande para nós brasileiros, mais do que para outros povos, porque nenhum de nós aqui imagina que o Brasil vive, com seus 209 milhões de habitantes, a mesma humanidade, o mesmo tempo humano. Eu tenho, às segundas-feiras de manhã, quase que um engarrafamento no céu do município de São Paulo, porque são muitos aqueles que dispõem de condições para irem para o seu trabalho no helicóptero. E eu tenho uma mulher que sai de Altamira, anda um dia a pé para pegar um ônibus, que nem é um ônibus, como os que nós, às vezes, temos já acesso, é uma jardineira, para viajar mais 2 dias para chegar a um posto de saúde para atender seu filho. Os dois não estão vivendo no mesmo dia de 2018. É preciso que a gente pense, e o grande desafio de um juiz, especialmente de um juiz constitucional no Brasil hoje, é que eu tenho a mesma Constituição, e que esta mulher em Altamira tem o mesmo direito deste empresário em São Paulo, que é titular de direito. E eu preciso de fazer com que os dois sejam atendidos nos direitos que a Constituição estabeleceu, partindo sempre da ideia de que somos brasileiros igualmente, em condições diferentes, mas tendo o Estado garantir a ele, o Estado executivo, ou pelo menos o Estado juiz, por força da Constituição, e para garantir essa Constituição, de assegurar a ambos o princípio da dignidade humana. E esta é uma grande mudança que tivemos no Brasil para melhor, principalmente porque tanto esta pessoa em São Paulo, que dispõe de ótimos meios de transporte e que é titular legítimo deste direito, quanto esta mulher de Altamira, são titulares do mesmo direito à dignidade humana, baseados na mesma Constituição. São brasileiros como eu e têm, portanto, que ter os meios de segurança para o exercício dos seus direitos. E, por isso, é que hoje eu me preocupo muito mais com eu me ocupo muito mais com a libertação, que é a dinâmica do conceito de liberdade, que precisa de ser adquirido por todos nós, com o compromisso e a responsabilidade de todos nós, do que com a liberdade como conceito estático, porque este é reconhecido em qualquer lugar do mundo. O conceito de liberdade é o conceito que faz com que a gente viva em sociedade, viva com o outro, para que o outro me ajude a cada vez mais ampliar o espaço de atuação possível para que eu me realize. Se eu não for livre, eu nem terei isso. E, para isso, é preciso que os direitos sociais sejam garantidos. É preciso, e por isso
o Supremo Tribunal hoje tem tanta preocupação com direitos sociais como o da educação, como o da saúde, que, para muitos, é uma atuação de ativismo judicial. Eu digo que é de atividade judicial, embora respeite perfeitamente as críticas que são dirigidas contra nós. Mas eu digo, onde não há educação, quando a Constituição diz que a educação é direito fundamental e sem ela a pessoa não pode ser livre, nenhuma dúvida de que eu não estou guardando a Constituição como é meu dever. Eu sempre digo, e tive uma experiência há pouco tempo, sobre educação, que demonstra bem como é que os direitos são todos eles juntos, amalgamados, que não podem ser desconhecidos para que eu tenha a liberdade assegurada a cada um. Primeiro, porque tudo que nos torne menos capazes de sermos livres como o outro nos vulnera. Eu acho que há dois fatores que deixam o ser humano em situação de vulnerabilidade: o medo e a vergonha. E hoje, você, por exemplo, não saber ler é motivo de vergonha de quem não sabe, porque ele não pode exercer todos os seus direitos e ele não se sente um cidadão tão bem munido daquilo que lhe é próprio, que lhe é devido, como aquele que dispõe de maiores informações. Eu, há um tempo atrás, fui a um oculista. O oculista põe aqueles colírios que eu falo, na hora que ele põe é para cegar. Qualquer coisa que ele fizer depois, na hora que passa o efeito, você melhorou. Você acha que melhorou, porque você lembra. E aí eu saí de um oculista, completamente sem enxergar, não passava um táxi. Enfim, eu resolvi tomar um ônibus, não conseguia ler a placa do ônibus. Então, perguntei para um outro que estava na fila. Eu fico explicando demais também, né? Eu falo assim, ô moço, o senhor dá conta de ler aquela placa do ônibus que vem ali? Porque eu estou saindo do oculista, ele me parou no meio. Não, minha filha, eu sou igual a você, analfabeto. A senhora não se preocupe que, sabe, é porque, de fato, você ser analfabeto, e eu vi agora, eu sou do Conselho Consultivo, da Rede Sara, e a doutora Lúcia Braga nos mostrou, que é a presidente, nos mostrou o que é um cérebro humano, que ela acompanhou, de uma senhora que não sabia ler nem escrever. E aí ela foi acompanhando e mostrando para nós, do Conselho, a transformação fisiológica do cérebro à medida que você aprende a ler e escrever. O conhecimento dilata as áreas irrigadas do cérebro e te faz capaz de um mundo de outras coisas, além daquela leitura. É como se tivesse uma parte que não foi irrigada mesmo e que, portanto, não está em uso. É um espetáculo humano aquilo. Então, nós ainda negamos, e há quem ache que o Supremo Tribunal, ao determinar, em Estado sempre, porque nós agimos de ofício, pelo Ministério Público, principalmente, pela ausência de escola numa determinada localidade que tem crianças que precisam de aprender. Quando o Supremo determina que, imediatamente, faça com que haja um professor para nessa localidade, ou se aproveite em escolas particulares até, não é ativismo judicial, é garantia da dignidade humana e da liberdade. E assim tem que ser para que a gente chegue, se Deus quiser, chegaremos, no momento em que nós tenhamos a garantia de condições de exercício da liberdade por todos os brasileiros. Portanto, eu faço essa distinção inicial de liberdade e libertação, porque eu acho que é responsabilidade do Estado, sim, mas de todos nós, cidadãos, atuarmos no sentido de respeitarmos e colaborarmos, como está na Constituição, para que a todos sejam asseguradas as condições de liberdade, seja no espaço que é considerado espaço estatal, seja no ambiente particular. Mas somos todos cidadãos compromissados, portanto, com o outro. E somos todos responsáveis pela liberdade do outro. Quanto mais livre o outro, mais livre você também será. Nessa dinâmica, portanto, a Constituição brasileira também repete mais vezes o princípio da igualdade. É o princípio mais vezes repetido na Constituição. Porque, quando se teve a Constituinte 87 e 88,
O maior problema que a gente tinha, e continuamos tendo, é o da desigualdade. É a circunstância de termos uma sociedade preconceituosa, discriminatória, e, principalmente, que desiguala, não dispondo de condições para que a pessoa venha a se igualar, adquirir um status de igualdade com o outro. E aí, de discriminação, de preconceito, nós, mulheres, falamos de cátedra, que ninguém vai imaginar que, porque eu sou uma juíza constitucional, eu não sofro e não sofri isso. Toda mulher sofreu por isso. Somos uma sociedade em que até espera-se que a mulher, como se dizia antigamente, minha patroa, dizia a minha tia, sou patroa dele, eu fechava o sindicato, se eu fosse. Fechava o sindicato dele, não me deixa abrir a boca. Mas apresentava-se desse jeito. Essa circunstância de uma sociedade discriminatória levou o Constituinte de 87 e 88 a cada vez mais falar, e foi o princípio mais vezes repetido, que é o da igualdade. Então, hoje nós temos, também no espaço público, quanto no espaço privado, a ênfase no princípio da igualdade, que faz com que todos os temas que nos chegam e que colocam em risco a interpretação como sistema de cotas para chegar a uma igualação, que são ações positivas, nós tenhamos de atuar, atuamos atribuindo repercussão geral a esses casos e fazemos com que se ande, que se marche cada vez mais na direção de cumprir os desígnios constitucionais de uma sociedade igualitária, fraterna e sem preconceitos. Essa possibilidade, portanto, de interpretar a Constituição e de tornar viva a Constituição no seio de uma sociedade que tem problemas que precisam de ser resolvidos nos termos e nos limites do Estado democrático de direito, é que determina a atuação do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal de uma forma específica, por ser o guarda da Constituição, exatamente para que a gente tenha direitos, liberdade e direitos fundamentais que sejam cuidados, enfatizados e concretizados a partir das nossas decisões. E aí eu chego a uma série de temas que elenquei, que acho que foram cuidados com muita atenção a estes princípios do título 1, que é dos princípios fundamentais da Constituição, e que mereceram e merecem, e têm merecido, críticas de um lado e de outro. O Supremo Tribunal Federal, quero que lembrem sempre, como qualquer juiz, no caso brasileiro, decide, atua com motivação jurídica. Não é como se tem em alguns estados, que é legítimo também, apenas é outro modelo constitucional e judicial, no qual o juiz bate o malhete, está preso. Aqui no Brasil isso não existe. Nem pode, não deve e não é razoável que a gente sequer cogite disso. Isso aconteceu em períodos ditatoriais, coisa que a gente nem precisa de pensar, porque é inaceitável. Por isso mesmo, como nós temos motivação suficiente, está sujeita à crítica da sociedade, muito mais da comunidade jurídica, o que nós atribuímos como uma compreensão legítima baseada na Constituição de matérias que são levadas segundo uma interpretação sempre de norma constitucional. Assim foi, por exemplo, quando reconhecemos como devendo levar, quer em controle abstrato, quer em recursos objetivados pelo sistema da repercussão geral, temas como a interrupção da gravidez por anencefalia do feto, o reconhecimento de da legitimidade das uniões entre pessoas do mesmo sexo, a possibilidade de haver cotas para que a gente tenha uma igualação em face da discriminação que é vedada constitucionalmente. Quando declaramos em estado de coisas inconstitucional o sistema penitenciário brasileiro em 2016, porque não é possível alguém imaginar que quem vive em condições subhumanas tem respeitado nem sequer a sua humanidade, a sua condição humana. Quando decidimos que a chamada julgamento da Marcha da Maconha era expressão da liberdade de manifestação e que isso está assegurado constitucionalmente,
quando resolvemos que concursos públicos nos quais não se atribuía, como manda a Constituição, cotas para deficientes, agredia, portanto, violava, afrontava a norma constitucional, em todos esses casos, eu sei que foi objeto de contestações, continua sendo objeto de crítica, e outro dia ali que nós chegamos ao paroxismo do ativismo judicial. Essa é uma compreensão de uma forma de ver e interpretar o direito e a Constituição. Mas ao juiz é entregue a tarefa, e é um dever da gente julgar, não escolhemos o que julgar, somos obrigados a, esta é a nossa função sobre a qual nós não discutimos. Não escolhemos julgamentos, não podemos escolher e não podemos nos omitir desse dever. Segundo a compreensão da Constituição e, claro, com os valores que cada um traz. Nenhuma dúvida sobre isso. Entretanto, sempre de acordo com a Constituição. Tenho cansado de dizer que, muitas vezes, reconheço como repercussão geral, levo como repercussão geral, julgo ações diretas de inconstitucionalidade e voto contra mim mesma. E não foram poucas vezes. Dou sempre o exemplo de pedidos formulados, por exemplo, por professores. Eu sou de uma família de professores. Na minha casa, os pais e mestres tinham um status diferenciado. E julgo, às vezes, contra pedidos que são formulados, porque não tem base legal. Mas julgo contra o que eu queria que fosse. Não é. Não posso escolher forma de julgamento. E, por isso, é que todas essas contestações sobre que nós estamos levando a licenciosidade, não mais a liberdade, como li essa semana, não. A liberdade é o valor fundamental dessa Constituição. E não se realiza nenhum outro direito constitucional, senão a partir da garantia de que ele vai se efetivar. Queria dizer ainda que, num terceiro item, que o Supremo, que tem temas que nós consideramos de repercussão geral, quer para reafirmar jurisprudência, quer para julgar como novidade algum tema, e são algumas centenas de temas, hoje temos mais de 400 temas postos em julgamento como repercussão geral, que, na sua grande maioria, diz respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Este é o ponto central do constitucionalismo mesmo. Eu até tenho cansado de dizer que, se nós formos capazes, nós brasileiros, de darmos cumprimento aos títulos 1 e 2 da Constituição, o Brasil terá uma democracia sobre a qual não apenas não se discutirá, mas que será modelo para o mundo. Eu sei que não é fácil, de jeito nenhum, mudar a cultura, e essa Constituição veio introduzindo institutos e elementos que são transformadores da sociedade, mas que foram frutos daquilo que a sociedade pediu, e eu acho que, em grande parte, continua pedindo e precisando, e que está posta como norma jurídica, portanto, para ser aplicada. Digo isso porque o título 1, que tem a definição do Estado brasileiro, a definição do regime, a definição do sistema de governo, a definição da nossa condição de cidadão, todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, e que só nos últimos anos é que os cidadãos brasileiros resolveram que são eles os titulares do poder, e estamos vendo isso cada vez mais em termos de participação, ainda que não da forma amena que gostaríamos, mas com toda certeza, porque se sentem titulares do direito, e a força de um povo é o reconhecimento por cada um que ele é que é o titular mesmo do poder, e que isto não é uma frase de efeito, isto é um dado da realidade. Veja uma manifestação popular, veja uma praça pública, veja uma manifestação de estudantes numa escola, o que ele é capaz de fazer e obter e transformar. Este é o poder realmente que se tem e que não é contestado. Claro que sempre dentro do direito, porque o seu não é o único direito e não há direito absoluto para um, mas, de toda sorte,
Cumprindo neste título 1 dos princípios fundamentais, eu acho que nós realizamos não apenas a democracia na sociedade brasileira, mas nós teremos um direito democrático, porque nós sempre tivemos um direito também que passa a régua, às vezes, e discrimina, porque, muitas vezes, nós interpretamos o direito para manter um status quo e não para promover a transformação que o direito propicia para que ele seja um direito vivo, um direito coerente com o que a sociedade espera e precisa para viver cumprindo aquilo que é a sua dignidade e a sua objetividade. Eu, quando falo neste título, até por força da minha profissão, porque eu sou professora de Direito Constitucional e a parte que me cabe é exatamente a do constitucionalismo positivo, eu falo muito desse título 1, e uma vez um aluno me falou, professora, a senhora é a única pessoa que... E eu falo, olha, isso aqui é lei, lei é para ser aplicada, isso aqui não é um conselho, uma sugestão, uma proposta, a Constituição é lei, ponto. Tudo que for contra ela é inconstitucional, simples assim. E, quando a Constituição foi promulgada, claro, falava-se ainda em normas programáticas. E essas normas programáticas seriam aquelas que não teriam aplicação nenhuma. Eu disse, é claro que não. Pelo menos não se pode fazer nada contra ela, o que é uma forma de dar aplicação. Por exemplo, o artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil formar uma sociedade livre, única, justa, solidária, erradicar a pobreza e a desigualdade social e regional. E hoje nós, do Supremo, e os juízes brasileiros em geral, cansam de aplicar esse artigo 3º como fundamento jurídico de suas decisões. Tal ato do prefeito tal cria mais desigualdade. Eu não sei qual é a política que ele vai adotar. Eu sei que esta aqui ele não pode adotar porque discrimina, porque desiguala. E eu tive um aluno que me dizia, professora, a senhora é a única pessoa que gosta desse artigo 3º. Não, não é que eu gosto. Ele está aí vigorando e eu tenho que falar sobre ele com vocês. E aí o menino formou, uns 2 anos depois, ele chegou me contando, olha, eu sugeri lá, o prefeito ficou encantado, olha, a professora é ótima mesmo, ó, eu vou aplicar esse artigo 3º aqui no município. Porque ele não ia aplicar? Não, ele gostou tanto, que é isso, professora, ele até regulamentou o artigo. Falei nada como aluno, eu digo, a criatividade do estudante que vira advogado e que, claro, cria teses. Ele regulamentou o artigo 3º da Constituição, regulamentou. E aí ele me manda, e eu tenho nessa caixa de coisas interessantes, digamos, o decreto. Decreto número tal. Regulamenta o artigo 3º da Constituição e dá outras providências. Que é uma fórmula bacana de um advogado jovem. Artigo 1º. Fica extinta a pobreza e a desigualdade no município tal. Artigo 2º, revoga suas disposições em contrário. Eu falei assim, mas o que ele fez? Matou todo mundo que era desigual? Porque, por decreto, não. A Constituição promove a mudança de uma cultura, de um aperfeiçoamento de um marco civilizatório. É para isso que nós temos, então, o papel não é só do Supremo, é do Judiciário como um todo, mas eu digo, num sistema de Constituição em aberto, em que a ideia da justiça está posta para o povo e que pode ser mudada a cada tempo, até mesmo sem precisar de recriar as normas constitucionais, mas pela via da mutação constitucional, da interpretação constitucional e da interpretação das normas infraconstitucionais, é claro que nós temos, cada vez mais, que aperfeiçoar os dados civilizatórios conquistados. E é este o papel do sistema de justiça como um todo. Advogados, juízes, principalmente, porque é assim que nós vamos aplicar a Constituição. Mas a obrigação de aplicar a Constituição, a partir do reconhecimento pelo Supremo, por exemplo, de que tal matéria é constitucional e ela tem repercussão geral e está decidida e é para ser aplicado, quer diga respeito às condições pessoais, às condições e aos direitos sociais, aos direitos individuais, aos direitos particulares, inclusive, para que a pessoa tenha segurança. Claro que tudo isso é de responsabilidade de fazer valer de cada um de nós. Eu quero muito que a democracia das instituições estatais no Brasil prevaleça e acho que não há nenhum outro caminho. Não quero acreditar que haja. Mas
é preciso que nós todos, especialmente nós do direito, assumamos a responsabilidade de fazer com que a sociedade brasileira seja cada vez mais democrática. E isso se faz a partir do compromisso e da responsabilidade que nós temos com os outros, primeiro, porque nós somos privilegiados, nós aqui nessa sala, porque temos conhecimento dos direitos. Não se reivindica direito que não se conhece. Isto prevaleceu muito no Brasil, em que era a elite e aqueles que integram, advogados, juízes, membros do Ministério Público. O sistema de justiça tem um conhecimento muito além de direitos, mas no Brasil não se conhecia sequer os direitos e, portanto, não se reivindicava, o que deixa a pessoa em situação, volto a dizer, situação de vulnerabilidade. Segundo, porque nós tínhamos grandemente o medo de postular direitos. Eu ainda sou de uma geração que chegou a ter professor que dizia que era melhor um mau acordo que uma boa demanda, e isto é algo que passou. E, por exemplo, os juizados, antes chamados de juizados de pequenas causas, depois juizados especiais, fez com que as pessoas superassem isso, e essa Constituição ajudou. As pessoas querem bons acordos, ao invés de ter que demandar por muito tempo. Mas ele não quer abrir mão de nada. Criamos, no primeiro semestre desse ano, uma plataforma digital de mediação, selecionando essas plataformas por mediação de casos digitais para aqueles temas que são de maior repercussão na sociedade, pelo seu número, por matéria. O terceiro maior litigante no Brasil é o setor de serviços públicos delegados, caso das agências, etc. Então, nós começamos pelo sistema bancário, e, por esse sistema de serviço, a pessoa entra ali e resolve virtualmente a questão, sem abrir mão do seu direito e fazendo com que o outro também possa praticar, sem precisar de judicializar, por uma singela circunstância. Nós temos em tramitação no Brasil hoje aproximadamente 80 milhões de ações, o Supremo tem 47 mil ações. O ano passado, conversando com a ministra Souto-Maior, da Suprema Corte Americana, ela disse que a Suprema Corte tinha julgado, em 2016, 38 processos. E eu disse, meu sonho de consumo é chegar a 38 mil. A gente tinha mais de 50 mil em 2016. Ela disse, não, 58 processos. Não, senhora, 58 mil. O estrangeiro não acredita no número de ações. Então, nós temos que pensar novas formas de fazer valer livremente os nossos direitos fundamentais. Para isso, o Supremo tem andado no sentido de dar ênfase aos temas de direitos fundamentais como os principais julgados e dotá-los de aplicação geral, quer pela via do efeito vinculante, quer pela via da repercussão geral, também com efeito vinculante, aplicando a todos, de tal maneira que a gente tenha uma Constituição que nos dê a garantia. Mas este é o ponto de partida. O ponto de chegada é a vida de cada um de nós, segundo o direito, e de maneira pacífica suficiente para que nós todos tenhamos espaço e condições de ser felizes. Eu acho que nós temos um longo caminho ainda pela frente, mas eu tenho certeza que, nesses 30 anos, nós demos muitos passos no sentido de aperfeiçoar o Poder Judiciário e, principalmente, de fazer com que a cidadania brasileira seja cada vez mais forte e o ser humano no Brasil seja cada vez mais livre, e que os direitos fundamentais sejam realmente respeitados, tanto pelo Estado, que não pode ser um infrator, que é o que ele é quando ele deixa de atender, cumprir, obedecer ao direito fundamental de cada ser humano, mas, principalmente, para que cada um de nós aprenda isto, que o compromisso com o outro começa na relação pessoal. Vide Lei Maria da Penha, que era um recurso extraordinário ao qual nós demos repercussão geral, para dizer, esta relação pode ser dentro de casa, mas o respeito começa dentro de casa, ou o desrespeito vai para a rua, porque ela atravessa os umbrais da porta de casa. E, por isso mesmo, é que, cada vez mais, nós trabalhamos com a ideia, nós do direito,
em geral, não é só no Supremo, do compromisso e da responsabilidade de cada cidadão em fazer com que essa Constituição tenha efetividade social, além da efetividade jurídica, que é compromisso só do sistema de justiça. Eu terminaria lembrando que, em 45, 46, Carlos Drummond de Andrade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, escreveu um poema no qual ele afirmava que este é um tempo de partido, tempo de homens partidos. As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Acho que talvez estejamos vivendo um tempo de tumulto, de homens partidos. O direito, talvez, seja o elo que nos garante que, pela certeza de que por ele se realiza a justiça, nós continuemos a nos vincular, humanos que somos, para que a gente reconstrua uma nova arca de aliança com todos, principalmente no caso brasileiro, em que nós temos chão, temos sol, temos água, que os povos hoje já não têm, e que, portanto, para dar errado, é preciso um esforço enorme, é preciso muito planejamento para esse país dar errado, porque, para dar certo, basta que cada um de nós se comprometa. Muito obrigada.